Você já sentiu o cheiro de ovo podre e pigmento mineral, misturado ao medo de uma cidade inteira? Entre 1310 e 1319, a Europa não apenas pintou santos, ela pintou sua própria sobrevivência. Esta é a história de como a beleza mais refinada do gótico nasceu sob o peso de execuções reais e campos de trigo apodrecendo. Mas como uma década que começou com o luxo absoluto de Filipe IV, terminou em um lamento visual por misericórdia. Em 1310, a arte era uma arma de poder dinástico, financiada por moedas que ainda cheiravam ao sangue dos templários. O rei Filipe IV, o Belo, não queria apenas terras. Ele queria que a arte francesa ditasse o ritmo da alma cristã. Enquanto isso, na Itália, a revolução não era feita com espadas, mas com a perspectiva primitiva de Giotto e seus aprendizes. Eles estavam abandonando o estilo bizantino estático para dar aos santos músculos, peso, acima de tudo, dor humana real. A economia da arte era sustentada pela poderosa Guilda da Lã, homens que compravam o céu com o lucro das tecelagens. Para esses mercadores, cada gota de azul ultramar aplicada em uma parede era um seguro contra o inferno que eles temiam. O azul ultramar era obtido moendo pedras de lápis lazuli trazidas das montanhas do Afeganistão por rotas comerciais perigosas e caríssimas. Mas em 1311, a harmonia visual começou a ser testada por uma tensão política que sufocava a liberdade dos artistas. Em Siena, Duccio terminava a Mesta, uma obra tão grandiosa, que parou a cidade em uma procissão de fé e orgulho. Mas o brilho do ouro de Duccio escondia a fragilidade de uma economia que dependia de colheitas que estavam prestes a falhar. O que você faria se sua arte dependesse de um clima que parece ter sido amaldiçoado por Deus? Comente abaixo. Em 1314, a morte de Filipe IV e a execução de Jacques de Molay mudaram o tom das cores na França. O estilo gótico radiante, cheio de luz e vitrais, começou a dar lugar a uma arte mais introspectiva e sombria. Simone Martini, o mestre de Siena, foi chamado para pintar a nova realidade de uma Itália que tentava manter a ordem. Sua Majestade 1315 não era apenas religiosa, era um código de conduta cívica em meio ao caos que crescia. Porque naquele exato ano, as comportas do céu se abriram, e a grande fome começou a devorar o continente. Imagine tentar pintar um afresco quando o gesso nunca seca devido à umidade extrema das chuvas, que não param por meses. A técnica do fresco, que significa pintar sobre o gesso úmido, tornou-se uma batalha perdida contra a podridão da natureza. O custo dos alimentos subiu tanto que o orçamento para pigmentos preciosos desapareceu nos orfanatos e hospitais. A arte de 1316 reflete essa agonia. Os rostos dos anjos tornarão-se mais magros, com olhos encovados e pálidos. A logística militar para a guerra na Escócia, liderada por Eduardo II, drenou a prata que decorava os relicários de Londres. Em 1317, o auge da fome, a arte tumular tornou-se a indústria mais lucrativa da Europa. Nobres morriam em massa, e suas tumbas precisavam mostrar uma paz que eles nunca tiveram em vida. Enquanto isso, a economia da arte sofria um golpe mortal. Os mestres pintores morriam de subnutrição ou peste. O conhecimento técnico, passado de mestre para aprendiz em segredo, começou a se perder em meio às valas comuns. Mas a fé não morreu. Ela se tornou mais visceral, mais física, quase desesperada em sua expressão artística. Os crucifixos de 1318 começaram a detalhar cada ferida de forma quase anatômica, espelhando a dor do povo. A arte não era mais sobre o triunfo da igreja, mas sobre a identificação com o sofrimento de um Deus que também passou fome. Em 1319, quando a fome finalmente começou a ceder, a paisagem artística da Europa estava irreconhecível. O dourado excessivo do início da década foi substituído por uma sobriedade que valorizava a emoção sobre o luxo. Simone Martini, agora em Avignon, levava o estilo de Siena para a corte do Papa, fundindo o sagrado com o político. A arte tornou-se uma linguagem internacional, conectando uma Europa fragmentada por guerras e crises climáticas. Mas o preço dessa evolução foi pago com milhões de vidas e o fim da inocência medieval. Os artistas de 1310 eram servos da coroa. Os de 1319 eram cronistas da alma humana. Como você expressaria a dor de uma década perdida em apenas uma imagem? Comente sua visão. A música também mudou. O canto gregoriano tornou-se mais complexo, refletindo as divisões da sociedade da época. A Ars Nova nascia, trazendo ritmos que desafiavam a simplicidade do passado. Assim como a pintura de Giotto desafiava o plano, mas a economia de guerra de Eduardo II na Inglaterra impediu que muitas dessas inovações chegassem ao norte com força. Na Escócia, a arte era o próprio ferro das espadas, uma estética de resistência contra a opressão inglesa. Em 1310, o luxo era a regra. Em 1319, a sobrevivência era a maior obra de arte. A arquitetura das catedrais também sofreu.
As torres ficaram menos ambiciosas, focando na solidez em vez da altura vertiginosa. O medo de que o mundo estivesse acabando fez com que as pessoas buscassem na arte uma ponte direta com o divino. Relicários de ouro foram escondidos ou roubados durante os anos de fome, criando um vácuo de beleza nas paróquias rurais. A beleza tornou-se um pecado para alguns, enquanto para outros era a única razão para continuar vivendo. As cores daquela década são o cinza da chuva, o dourado do poder e o vermelho do sangue e do vinho. Imagine o peso de uma coroa que custa a vida de 10.000 camponeses. Isso era a arte do poder em 1310. Em 1319, a coroa já não brilhava tanto. O povo tinha aprendido a olhar para o chão em busca de grãos. A transição artística desta década preparou o terreno para o Renascimento que viria séculos depois. Aprendemos que a arte não é um reflexo apenas da beleza, mas um espelho fiel da nossa capacidade de resistir ao horror. Os pigmentos usados em 1317 eram muitas vezes diluídos com água da chuva, a mesma que matava as colheitas. O cheiro do ateliê mudou do perfume de resinas caras para o odor acre de sobrevivência e falta de recursos. Mas mesmo na escassez, o gênio humano encontrou formas de inovar com o que tinha à mão: carvão, terra e fé. A nobreza francesa, outrora orgulhosa, agora posava para retratos com olhares de quem viu o abismo de perto. A arte de 1319 é o testamento de uma geração que sobreviveu ao que parecia ser o fim dos tempos. Cada pincelada era uma oração. Cada escultura era um grito silencioso por um amanhã que demorou a chegar. A economia da salvação transformou a Europa em um canteiro de obras de arte sacra, mesmo em meio à fome. O que sobrou desse período não foram apenas dados econômicos, mas a alma de um povo gravada em pedra e tinta. A década de 1310 nos ensina que a criatividade humana floresce nos momentos de maior pressão. A arte sensorial nos faz sentir o frio daquela década e o calor da esperança que se recusava a apagar. De Filipe IV a Eduardo II, os reis passaram, mas a arte de Giotto e Martini permanece viva até hoje. Esta foi a década onde o mundo medieval perdeu sua luz dourada e encontrou sua verdade humana na sombra. Se você pudesse salvar apenas uma obra de arte desse período, qual seria e por quê? Comente abaixo. A história é escrita por quem vence, mas a arte é guardada por quem sente o peso da existência. Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos sem alívio.